usa o termo diagnóstico psiquiátrico para falar de certas deformações culturais que nós carregamos. Você fala em a ciclotimia que caracteriza muito a nossa gente. Você já tinha falado em nossa esquizofrenia em outra ocasião também. Essa gangorra segue sendo a patologia nacional? Eu acho que é uma das características nossa, mas eu acho que é uma característica humana, né? Quando as coisas caminham bem, as pessoas acham que caminham bem, portanto, posso projetar aquilo para o futuro, independentemente do que possa acontecer. E eu acho que todo o processo de decisão econômica, de investimento, ou de consumo, ou de pessoas que estão olhando à frente, é muito afetado por expectativas quanto ao curso futuro dos eventos. Então, numa fase de ascendente de um ciclo, as pessoas acham que esse ciclo pode continuar uma trajetória longa e olham mais para isso do que para a possibilidade dele não ter sustentação ao longo do tempo, de uma taxa de crescimento sustentada ao longo do tempo, ainda que com flutuações cíclicas. Né? O artigo de 99, aí, se não me engano, é o que tem como título Autópsias Prematuras. E foi em 99, foi uma palestra que eu dei, depois transformei no artigo, saiu no livro, parece que foi de maio de 99. Nós tínhamos acabado de ter a adoção do regime de taxa de câmbio flutuante, em 15 de janeiro de 99. Aquilo levou muita gente a achar que o real tinha fracassado, porque as projeções eram de projeções de uma queda abrupta do produto, uma explosão da inflação, eram muito pessimistas. E eu escrevi ali dizendo, olha, eu acho que são prematuras essas autópsias, porque eu acho que já tem sinais de que, fazendo as coisas certas, essas coisas podem ser superadas, como foram, na verdade. Em maio eu já apostava que elas seriam superadas. E uma das razões, eu disse assim, a população brasileira aprendeu que a inflação baixa, aquilo que eu já falei, redunda em seu benefício, portanto não está disposta a supor que a taxa de inflação que nós estamos condenados a ter uma ciclotimia que pode operar nas duas direções. Pode ser excessivamente pessimista, quando as coisas começam, ou excessivamente otimista quando vai na outra direção. Agora, permite fazer um comentário. O Baixa mencionou uma coisa muito importante sobre China. E eu acho que a China encerra uma lição extraordinária. Ele mencionou a questão da abertura para o resto do mundo. Aí, o Deng Xiaoping foi um grande estrategista, quando assumiu o poder depois do Mao, ele decidiu que ia abrir a China para o resto do mundo, na dimensão comercial, de investimento direto, para investimento direto estrangeiro, e financeira, gradualmente. Mas duas outras razões muito importantes. Primeiro, a China decidiu que, como política pública e como valor das famílias, a importância da educação de qualidade desde a partida. Eu digo isso porque esse é o problema fundamental do Brasil, ao meu ver. E o segundo, eles decidiram que eles iam investir em ciência e tecnologia. E essas duas coisas estão ligadas. A tecnologia e a inovação são um verdadeiro motor de crescimento de uma economia. As pessoas já nascem em situações diferentes. Tem alguns que já nascem por local de nascimento, ou meio que nasceram, já nascem com uma vantagem nas outras que nasceram em ambiente distinto. E se nada for feito para reduzir essa diferença na partida, esse ato tende a aumentar ao longo do tempo. Então é a razão da qual você tem que ter uma preocupação muito grande com deixar um número grande de pessoas para trás, que é um campo fértil para populistas e demagogos, seja de esquerda, seja de direita, como nós estamos vendo no mundo hoje. E o Brasil não é exceção a isso. Mas educação e tecnologia são os nossos grandes desafios para quem está preocupado com distribuição de renda, com o crescimento sustentável da economia, num horizonte que transcenda a data da próxima eleição. Tem que estar pensando nas próximas eleições, não um horizonte temporal que se esgota em 2026 e vai ser capaz de olhar alguns anos adiante e ter um debate que leve isso em conta. Voltando a 94, Gustavo, o presidente Fernando Henrique, o empenho que ele teve, que agora você estava citando, não houve na reforma tributária, qual foi o dia em que ele pediu demissão 3 vezes para fazer impor as decisões da equipe? A medida provisória da URV tinha que ir para a rua, tipo diário oficial, e era o primeiro dia do mês aquisitivo de março, por várias razões técnicas, tinha que ir para a rua na segunda-feira.
E no domingo teve essa reunião que o presidente chamou no Palácio, o presidente Itamar, com alguns ministros, e levou 2 assessores, eu e o Murilo Portugal, para ficar lá de fora, ali se precisar de algum esclarecimento. Aí a gente ficou ali, fomos chamados 1 vez, 2 vezes, na terceira só fica aí no cantinho, e a gente assistiu, eu tive esse privilégio de assistir essa reunião, e tinha, sei lá, uns 8, 7 ministros, para bater o martelo no texto da UERJ. E foi essa reunião, num domingo. E aí o ministro Fernando Henrique 3 vezes levantou da mesa e disse, não, desse jeito não. E os 3 temas foram conversão de salários pelo pico, controle de preço, congelamento de preço, e que mais que é salário mínimo de $100. Ou seja, a cabeça do presidente, e vinha através do ministro Walter Barelli, que é ministro do Trabalho, era meio que reproduzir o plano cruzado. Nesses 3 momentos, o ministro Fernando Henrique levantou, não, estou fazendo desse jeito, desculpa, presidente, outras pessoas vão fazer, a gente vai embora. E foi assim, não, senta aí, calma, respira, vamos. Aí continuamos, às 8 da noite, acabou essa reunião, com a medida provisória intacta, do jeito que nós propusemos. Eu lembro de voltar para o Ministério, o ministro, Murilo, eu, estávamos todos lá, clima de festa mais ou menos, porque o dia seguinte ia ser alívio. Fizemos um trabalho correto, sim, e vamos ver o que vai acontecer. Estamos preparados para um longo campeonato, né? Com boa chance. Vamos jogar o jogo agora. Agora, podia ter morrido ali na véspera, né? Então, assim, quando você me pergunta qual foi o dia mais perigoso, aquele que você achou, foi esse. Agora é pra valer. O Diário Oficial de hoje já publicou a medida provisória que cria a URV, a Unidade Real de Valor. Tem um outro. Nessa eu não estava presente, estavam o Murilo Portugal e o Gustavo. Mas teve uma outra exatamente às vésperas da medida provisória que ia transformar a URV no real, na virada de julho para julho de 94. O ministro da Fazenda era o Recupero, e nessa reunião eu estava presente na sala dele, na véspera da medida provisória que tem que ser caminhada, pela assinatura do presidente, o poder do presidente da ordem, e não assina, aquilo ali não vai adiante. E o presidente Itamar mandou o seu ministro da Justiça para visitar o gabinete do Recupero. Ele chamou algumas pessoas, o Pécio Arida, a mim, e o ministro da Justiça do Itamar tinha uma lista de perguntas que teriam que ser respondidas antes do presidente pensar em assinar a medida provisória. Ele começou a primeira pergunta, a segunda, a gente respondia, a segunda, a terceira. Ele se deu conta que ele tinha uma lista grande de perguntas. E aqui, a justiça, assim, a determinação e coragem do ministro Recupero. Ele pegou o telefone, ligou para o presidente, insistiu que tinha que tê-lo naquele momento, se deixou, nós conversando com o ministro na sala, foi ao presidente da República e disse que, olha, se ele tinha que explicar os planos ao ministro da Justiça, é sinal que ele não tinha confiança no presidente. Era uma conversa séria lá, e o presidente Itamar disse a ele que não estava convencido dos argumentos, mas que ele assumiria então a responsabilidade total e concordou em assinar a medida provisória. Corremos um certo risco, né, digamos assim, que foi. Um caso pelo Fernando Henrique, o outro o Recupero. Vamos lembrar que aí a campanha já estava deflagrada, tinha uma Copa do Mundo no meio, né? 1º de julho o Real acontece fisicamente, 4 de julho a gente joga com os Estados Unidos, Brasil e Estados Unidos. No dia da independência. Um jogo duríssimo, gol de Bebeto, né? Eu sou especialista, é o Edmar, que é especialista. Mas vamos ver uma das delícias da democracia. Lula e Fernando Henrique duelando em 94. Só vai ter uma moeda forte, não é quando você comparar ao dólar, ou quando você anda apenas com a moeda no ponto, é quando ela tiver um bom poder de compra. Por isso nós fizemos o real. E foi bom fazer o real. O povo sentiu que é bom. Eu acho que a gente não pode jogar com essa
com essa coisa imediata. É preciso ver no longo prazo. A economia brasileira resiste. É preciso ver no longo prazo. Botou um ventinho, esse plano foi feito com cuidado, gente. Então, tem muita objeção do PT, do PDT que atrapalharam, mas nós vamos fazer aí com tanto cuidado que esqueceram de aumentar o salário mínimo. Nós vamos aumentar o salário mínimo. Eu interpreto esses aplausos como um aplauso à prática da divergência diante das câmaras. Hoje em dia, é difícil imaginar que isso aconteceria do jeito que a polarização tornou os maus modos. Posso dar uma informação aqui, já que é referência ao salário mínimo? Primeiro dia de Fernando Henrique na presidência da República, 1º de janeiro de 1995, o salário mínimo era R$70. 70. Quando ele saiu do governo, o salário mínimo era R$200. Ele deu um aumento de 70 para R$100 nos primeiros 4 meses do seu governo, em 95 ainda. Portanto, eu acho que essa preocupação, que não tinha preocupação com o salário mínimo, tinha, e mostrou nas evidências. Né? Foi um aumento de quase 3 vezes do salário mínimo. E lembra bem que ele era o ministro da Fazenda, né? O próprio meu xará aqui. Você, quando passou o posto para o Antônio Palocci,